Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã. Você que está online, está através da ferramenta Zoom ou YouTube, é bom ter você também, apesar de não estarmos pessoalmente, mas com certeza nós estamos no mesmo espírito. E que Deus seja louvado e abençoe a sua vida, você que está nos assistindo aí. Hoje é domingo e é muito bom poder acordar. Eu não sei vocês, mas eu acordo de domingo e, puxa vida, eu falo, graças a Deus que eu posso louvar o meu Deus, que eu posso glorificar o meu Deus, que eu posso dedicar esse tempo para o meu Deus. E nós vamos nessa manhã fazer isso, nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar o Senhor com os nossos lábios, nós vamos buscar as Escrituras, nós vamos participar da ceia, da oferta, nós vamos ter uma mensagem, vamos ver qual que é a mensagem que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós hoje. Lembrando que todas as pessoas que estão aqui, elas nada mais são do que instrumentos nas mãos do Senhor. Ninguém que está aqui em pé é mais importante ou menos importante do que a pessoa que está sentada ou a pessoa que está online. Diante de Deus, nós somos iguais, somos todos imagem e semelhança do Criador. Portanto, lembre-se que nós estamos aqui não para assistir, apesar de você estar do outro lado da tela, você não está assistindo um culto, você está prestando um culto a Deus, você está aqui para prestar um culto. Portanto, quem está assistindo é Deus, sentado no trono dele agora, nos olhando, esperando que nós façamos o nosso melhor e façamos aquilo que as Escrituras determinam. Então, Deus seu melhor se conecta com Jesus, fecha os seus olhos, deixa fluir, deixa esse culto ser um culto racional, mas ser um culto também muito espiritual, que você possa e eu possamos nos entregar nesse culto ao nosso Deus. Vamos orar então para iniciar o culto? Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Papai do céu, como é bom e agradável ter o Senhor como Deus. O Senhor é um Deus muito bom. Um Deus muito bom. O teu amor, ó Pai, ele é infinito. A tua graça, ela é imensurável. As tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada dia. Da mesma forma como a tua misericórdia se renova a cada dia, nós queremos renovar, ó Pai, a nossa identidade, o nosso propósito com o Senhor, ó Pai. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E nós fomos criados para adorar o Senhor. Esse é o nosso propósito, é servir ao Senhor acima de todas as coisas. E nós temos também, ó Pai, um desejo de servir uns aos outros, como o Senhor nos ensina. Nós queremos nos conectar, ó Pai, com Jesus, a fonte. A única fonte, Senhor. Não são homens, mas é Jesus. Muitas vezes, Pai, nós olhamos para homens, admiramos homens, mas nós precisamos olhar somente para Jesus, ó Pai. Ele é a fonte. Ele que tem toda a verdade, ó Pai. Ele é o caminho para a salvação. E é nele que nós temos que ter os nossos olhos. E é o que nós queremos ter os nossos olhos. Os homens são falhos, Jesus não é. Os homens pecam, Jesus não. É por isso que nós queremos somente buscar Jesus. Nós queremos agora, ó Pai, dedicar esse culto ao Senhor. Um culto que as tuas Escrituras nos ensinam. Porque a Escritura é a forma que o Senhor fala conosco, Pai. E é nela que nós buscamos a tua vontade. Que o Senhor se agrade disso, Senhor. Não porque nós fazemos porque queremos nos sentir bem. Muitas vezes nós fazemos isso. E não é isso que o Senhor espera de nós. Nós queremos fazer para que o Senhor se sinta bem, ó Pai. Não para que nós. Não é o nosso desejo, mas é o seu. Não é por nós, mas pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre essa congregação. Que nós possamos servir ao Senhor de forma genuína. Nós possamos amar uns aos outros. Nós nos sentimos amados pelo Senhor, ó Pai. Nos sentimos. O Senhor fala que o amor expulsa o medo. E nós nos sentimos amados. Nós não temos medo, nós temos amor. Nós nos sentimos assim. E nós amamos ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui, dedicando esse tempo para o Senhor. Obrigado mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos dá, de poder dedicar esse culto ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. Não é só um momento de adoração. Esse momento é importante, é um dos mais importantes.
Mas mais do que isso, Senhor, a nossa vida, nós queremos que seja uma vida de adoração, porque o Senhor merece todas as coisas. Tire o ego, tire o orgulho, tire os sentimentos carnais e permita, Senhor, que o fruto do Espírito seja visto em nossas vidas. Nós queremos que somente o Senhor apareça. Não nos permita nos curvar para nenhum homem, porque ninguém merece, ó Pai, somente o Senhor e o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós queremos nos curvar somente a Ti, é somente a Ti. Glorificado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar alguns cânticos? Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão Deus? Me revestirá de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Vamos ter mais 2 cânticos, depois a ceia do Senhor.
Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos salvos de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, da alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Mas esse cântico é a ceia do Senhor. Você que está aqui presencialmente, se você não pegou na entrada o suco e o pão, está sendo servido ali, então já deixe separado para você participar. Lembrando que existem duas formas de pegar aqui, são duas camadinhas, então você tem que tirar a primeira com pão, para depois você tirar a segunda com o suco. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Este sangue ao coração força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém.
Bom dia, amados irmãos que estão aqui presentes. Bom dia para você também que está conosco nessa conexão, nesse momento em que nós estamos adorando ao nosso Deus. Vamos agora participar da ceia do Senhor, momento sublime no culto ao Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, e esse texto diz o seguinte, esse versículo, 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É um pouco esquisito, né, a gente lembrar da morte ou até celebrar a morte. Humanamente falando, é algo que nós não queremos fazer. Mas na ceia do Senhor, nós relembramos, nós trazemos à nossa memória a morte de Jesus. Mas é uma morte diferente daquela humana. É uma morte que foi feita em obediência, uma morte com propósito, uma morte planejada por Deus, uma morte que nos dá vida. Através dessa morte, nós temos a certeza da vida eterna se formos fiéis até o fim. E temos que lembrar que Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e vive à direita do Pai. É nesse pensamento, é nessa memória, por essa ação tão amorosa que Jesus fez de obediência ao Pai, de obediência aos planos de Deus, de amor por nós, é que nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Vamos relembrar o corpo dele pregado naquela cruz, o sangue dele derramado por nós, através do pão sem fermento, do suco de uva, elementos que ele deixou para que nós fizéssemos isso em memória dele todo o primeiro dia da semana. Então é estranho a gente dizer isso, mas é uma alegria para nós relembrarmos esse sacrifício de Jesus. Porque apesar de a gente estar relembrando de uma morte, é uma morte que traz vida, e vida em abundância para aqueles que obedecem. Vamos participar então agora da ceia do Senhor, do pão sem fermento, símbolo do corpo de Cristo, lembrando desse ato tão especial por nós. Você deve ter aí já com você esse pedacinho de pão sem fermento, elemento que simboliza o corpo de Cristo pregado naquela cruz. Vamos orar agora porque temos o privilégio de participar da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, bondoso e maravilhoso Pai, como é bom, Pai, estarmos em comunhão, seja ela presencial, nesse prédio, nesse momento, ou virtual, Pai, mas relembrando nesse momento o sacrifício que foi feito por nós. Sacrifício tão especial que nos dá a certeza de uma vida eterna com o Senhor. Obrigado pelo teu filho amado, Pai, que foi obediente e obediente até a morte, em ter dado a vida dele por nós naquela cruz, e é através desse elemento do pão sem fermento que nós relembramos o corpo dele pregado naquela cruz. Em nome daquele que se sacrificou por nós é que nós oramos e agradecemos. Amém.
ainda desse mesmo pensamento do sacrifício de Jesus, vamos orar agora, relembrando o sangue dele derramado naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por esse sacrifício de amor, dando a vida por nós naquela cruz para limpar os nossos pecados, para nos tornar aptos a termos uma vida eterna se formos fiéis. Através desse suco de uva, relembramos, ó Pai, o sangue do seu Filho derramado naquela cruz por nós. E é com muita alegria que agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em espírito de adoração ao nosso Deus, vamos agora participar da oferta. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Para ficar mais fácil para você achar, você pode ir lá em Mateus, voltar algumas páginas, e você vai achar o livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 8, também está sendo projetado aí. Ageu, capítulo 2, versículo 8, o versículo diz que tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Esse é o momento em que nós vamos adorar o nosso Deus, trazendo as nossas ofertas. Aquilo que, conforme as Escrituras nos instrui, já foi separado, já foi consagrado, para que a gente agrade o nosso Deus através daquilo que Ele nos dá. Como esse versículo fala, tudo pertence ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor que nos dá. O nosso sustento vem do Senhor. E o Senhor é fiel em nos sustentar com todas as nossas necessidades. E até relembrando aqui a ceia do Senhor, lembrando que Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor por nós, o Seu próprio Filho, vamos agora participar da oferta ao Senhor, trazendo o nosso melhor, as nossas primícias, aquilo que realmente agrada ao Senhor, das nossas finanças. Vamos orar agora nesse momento, pelo privilégio que temos de participar na oferta ao Senhor. Vamos orar porque nós temos um Deus que sustenta a todos nós, todas as nossas necessidades, Ele sustenta, e Ele é tão bom que nos dá até mais do que nós pedimos, ou pensamos, ou até mesmo merecemos. Vamos orar agora pela oferta. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nesse momento queremos agradar ao Senhor através daquilo que o Senhor nos dá, Pai, devolvendo uma parte através da nossa oferta. E possamos fazer isso, Pai, da forma que o Senhor se agrada, Pai. Com obediência, trazendo o melhor do que nós temos, ó Pai, fazendo aquilo que te agrada, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que sustenta. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos capacita, Pai, a termos o pão de cada dia. Em nome do seu Filho amado Jesus, e agradecemos, Pai, o privilégio que temos de ofertar ao Senhor. Amém.
Se você está aqui e está com a sua oferta, você pode depositar naquela caixinha ali agora ou mais tarde, fique à vontade. Irmãos, vamos passar agora para o momento de oração. Com certeza você tem aí um pedido, um agradecimento para fazer. Nós temos, e vamos lembrar aqui, de pedidos, agradecimentos que foram feitos na semana passada. Tudo isso já foi colocado no grupo de membros, está no boletim. E vamos relembrar então todos esses pedidos e agradecimentos e levar isso até o Senhor. Temos aqui alguns agradecimentos, então eu vou ler. A nossa irmã Inês Sintra, ela agradece a Deus, pois o nosso irmão Henrique, conseguiu acertar a situação dele no trabalho, e ela agradece também, pela vida do senhor Bonfim e da dona Teresa, e do seu irmão Reginaldo também, que já se recuperaram do Covid. A nossa irmã Francisca Negreiros, ela agradece pelas orações pelo seu sobrinho Felipe, e pela mãe dele. Eles tiveram Covid, mas não foi nada sério, já estão melhores também. A nossa irmã Andressa Chanford, ela agradece pelas orações pelo nosso irmão Diogo, que fez uma cirurgia na semana passada. Ele já está em casa, em recuperação, tudo correu bem, vamos continuar orando pela recuperação dele. O nosso irmão Alan Dutton agradece pela viagem que eles fizeram para os Estados Unidos e pelo retorno também, tudo ocorreu bem, e Deus seja louvado por isso. A nossa irmã Roberta Sartori, ela agradece as orações pela sua amiga Fernanda, que está com Covid, com outras situações complicadas de saúde, mas já está reagindo. Ela agradece também aos irmãos que puderam doar sangue para Fernanda também. A nossa irmã Joana Lucarelli agradece as orações em favor do nosso irmão Mauro Francisco, da congregação de Curitiba, que está com Covid e também já está apresentando melhoras. Temos alguns pedidos aqui também. A nossa irmã Juliana Morato, ela pede por seu sobrinho Miguel, que fraturou o seu braço, e ela pede também pela sobrinha Sara, que teve alterações, nasceu com alterações naquele exame do pezinho, então que isso se resolva. Nossa irmã Meire pede o conforto do Senhor sobre ela e seus familiares em virtude do falecimento do seu primo Paulo, e ela pede pela saúde da esposa e da filha do Paulo, que ainda estão se tratando do Covid. Nossa irmã Silvana da Costa, ela pede por seu tio Geraldo, que foi internado em decorrência da Covid. O nosso irmão Luiz Correia, ele pede orações por sua sobrinha Carla, que está com depressão, e ele pede também pelo seu amigo Denilson e a sua irmã Sheila, que também estão com Covid. A nossa irmã Inês Sintra pede nossas orações por uma oportunidade de trabalho para o seu irmão Reginaldo. O nosso irmão Cícero Bonfim, ele pede a segurança, a proteção de Deus para o seu filho Eliakim, para a mãe dele, e também para o casal de amigos Rodrigo, Tamar e os seus filhos, eles estão lá em Israel, e a cidade lá está em conflito, está sendo bombardeada, que Deus guarde essas pessoas. Nossa irmã Regina Lombardi, ela pede pelo casamento do seu filho Leonardo e sua esposa Giovana no religioso, que acontece hoje lá em Lisboa. A nossa irmã Geisiane Vilela, ela pede pelo conforto do Senhor sobre ela e seus familiares em virtude do falecimento do seu primo Wellington. E ela pede também pela saúde do sobrinho Rafael, de 3 anos, que está no hospital com falta de ar. O nosso irmão Paulo Mariano pede o conforto do Senhor também sobre ele e seus familiares, devido ao falecimento da sua cunhada Maria. A nossa irmã Késia Santos pede as nossas orações por sua avó, que testou positivo para o Covid e está internada. O nosso irmão Giltenberg Oliveira pede nossas orações pelo Ricardo, sua esposa Patrícia e sua filha Malu, que estão com Covid também. Nossa irmã Ivonete Teodoro pede nossas orações pela Maria Inês, que fará uma cirurgia na terça-feira. E ela pede também pela saúde do filho Breno. E agradece a Deus pelos cuidados dele sobre todos nós.
O nosso irmão Fernando Magela pede nossas orações pela saúde do seu pai, que tem passado por algumas complicações. A nossa irmã Daniele Correia pede nossas orações em favor de uma amiga de trabalho que está enfrentando situações complicadas no casamento. Nosso irmão Renato Costa pede nossas orações por uma intervenção cirúrgica que o seu pai, o seu Renato, também vai fazer agora na terça-feira, uma angioplastia. Nossa irmã Andréia Bernardo, ela pede em favor da vida do nosso irmão Roberto, da sua esposa Graça. Eles são da congregação de Itinga, na região metropolitana de Salvador. O Roberto está internado com Covid, né? E a esposa passou por 2 cirurgias há pouco tempo. Vamos estar orando por esses irmãos. E o nosso irmão Genésio, ele pede que nós continuemos a orar, né, pelos exames que ele está fazendo, para definir uma cirurgia, e agradece a Deus pelas orações pelo seu primo Moacir, que está bem recuperado já da Covid também. Então, com certeza você tem um pedido, um agradecimento aí, vamos colocar tudo isso perante o nosso Deus que tem todo o poder. Oremos, irmãos. Senhor bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, é com alegria, Pai, com fé, que nós entramos na sua santa presença através do nosso pensamento, da nossa voz, Pai, colocando diante do Senhor, nos seus braços, todos esses pedidos, essas súplicas, esses agradecimentos que aqui foram feitos, e aqueles também que estão na nossa mente, no nosso coração, de cada pessoa, Pai, que participa desse momento de adoração ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor conhece todas as coisas, sabemos, ó Pai, que o Senhor sabe cada pedido, cada agradecimento, cada coisa que nós temos na nossa mente, no nosso coração, Pai. Mas o Senhor pede que nós confiemos no Senhor, colocando tudo isso diante do Teu trono. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Pai. Através da nossa voz, do nosso pensamento, colocando essas súplicas, esses agradecimentos diante do Teu trono, Pai. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Às vezes nós não entendemos, mas se nós confiamos no Senhor, nós queremos nos tranquilizar, Pai, que o melhor o Senhor fará. Continue, Pai, agindo em nosso favor. Continue, Pai, com seus ouvidos abertos a ouvir a nossa súplica, porque confiamos e queremos confiar cada vez mais no Senhor, Pai. É por isso que depositamos diante do Teu trono tudo isso que foi colocado aqui, Pai. Obrigado porque temos um Deus que age, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que pode, Pai, mudar qualquer situação. E é quando a nossa mente, o nosso coração começa a falhar, Pai, na dúvida, é que nós temos que ter fé que o melhor o Senhor fará, o milagre vai acontecer. Obrigado, Pai, pela confiança que temos nesse Deus todo-poderoso que é o Senhor. E é em nome do Seu Filho que oramos e agradecemos. Amém. Você que está presencialmente aqui, bom dia! Você que está pelo Zoom ou pelo YouTube também, bom dia! Tanto você que está nos visitando aqui presencialmente, quanto pela internet também, seja bem-vindo, que Deus abençoe a todos nessa manhã, como está nos abençoando. Vamos orar ao nosso Deus? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, nossas famílias, nossa saúde, porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Reconhecemos que nós precisamos estar sempre na Tua presença, sempre permanecendo em Cristo. Obrigado por esse momento, que possamos
estudar a Tua Palavra, ver o que o Senhor quer para que todos nós possamos permanecer na Tua Palavra, permanecer no nome de Jesus, esse nome que salva, que cura, que liberta, que nos dá a vida eterna. Que o nome de Jesus seja louvado, é por Ele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Nos 2 últimos domingos, o Alisson falou alguma coisa sobre alvo, não é? E hoje eu gostaria de trazer para todos nós, inclusive para mim, o permanecer nesse alvo. Devemos permanecer em Cristo, ficar firme nesse alvo, firme na rocha que é Jesus. Tem alguns jovens aqui que ainda não experimentaram o trabalho secular, ainda não trabalharam como empregados, não é? Talvez nem vão trabalhar como empregados, talvez vão ser autônomos, talvez vão ser um empreendedor, enfim. E tem muitos também que trabalham como autônomo e talvez nunca trabalhou de empregado. Mas o que eu vou falar aqui, todos vão entender perfeitamente. Para a gente trabalhar como empregado numa empresa ou qualquer lugar, é preciso ter fidelidade com o patrão. É preciso ter obediência com o patrão. É preciso ter frequência no seu trabalho. Porque se você não tiver isso, você é arriscado perder o emprego. E dependendo do que você fizer, você pode até ser mandado embora por justa causa, sem direito a receber nada. Porque quando você assina um contrato com um empregador, no dia você fica sabendo quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. O direito, entre eles, são seu salário, férias, abono de férias, 13º, alimentação, alguns têm plano de saúde, plano dentário e por aí vai. O dia da sua folga, a quantidade as férias que você vai descansar, enfim, muitas coisas você vai ter como direito. Mas você também vai ter seus deveres. E esses deveres implicam isso que eu falei. Por exemplo, imagina um funcionário que falta sem justificação. Ele chega para trabalhar no dia seguinte, não quis vir ontem. O patrão vai olhar para ele com um olhar meio estranho. Passa uns dias, ele falta novamente sem justificativa. Estranho. Aí esse mesmo funcionário está trabalhando sem crachá e o dia que ele foi contratado, ele foi orientado a usar o crachá. Aí o patrão fala, fulano, cadê o seu crachá? Está na minha gaveta lá, depois eu pego. Está no meu armário lá, quando eu subir para o almoço eu pego. Como será que esse funcionário vai ser visto pelo patrão? O chefe fala, olha, eu preciso de tal trabalho, você por favor faça isso para mim? Se der, até a tarde eu faço, se não, faço amanhã. Imagina um funcionário desse naipe, desse tipo. O que vai acontecer com ele em breve se ele continuar nessas atitudes? Se ele não permanecer fiel ao trabalho dele, ele vai ser mandado embora. Interessante é que muitos fazem isso, sabe por quê? Porque às vezes ele tem pai e mãe e mora com os pais, e se ele ficar desempregado, ele sabe que vai ter o que comer, ele vai ter o que vestir. E fala, depois eu arrumo outro serviço. Então tem muitas pessoas que fazem isso. Falando espiritualmente, se nós não permanecermos em Cristo, você não tem outro lugar para procurar emprego. Não existe outro reino para você procurar. É um reino só. É uma igreja só. É um Cristo só. Um só Salvador. Muito cuidado
para que nós não desviemos da palavra de Deus. Vamos ler uma passagem. Evangelho de João, capítulo 15. Abram no Evangelho de João uma passagem muito conhecida. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Nós devemos permanecer em Cristo. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha o que ele fala agora. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Perdeu o emprego secular, vai para a barra da saia da mãe, fica uns meses lá, acordando meio-dia, aí procura outro emprego e vai indo. Se nós não permanecermos fielmente em Cristo, se perder esse emprego, não tem como procurar outro. Tem que voltar para o mesmo. Outra passagem que eu queria dividir com vocês é aquela muito conhecida também em Mateus 14, 28, quando Jesus anda sobre as águas. Abram lá em Mateus 14, 28, volta aí algumas páginas, alguns livros, né? Você está em João, volta para Mateus capítulo 14. Versículo 28, diz assim. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29. Jesus diz, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Olha que interessante essa passagem. Irmãos, você que está participando conosco. Olha o versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento já estava soprando. Já tinha vento quando Jesus estava vindo, quando os discípulos viram Jesus, acharam que era um fantasma. Já estava ventando. Mas apesar disso, Pedro, ele focou em Cristo. Ele focou em Jesus. E quando ele focou em Jesus, aquele vento não atormentou ele. Qual que é o meu foco? Qual que é o seu foco? Quem está participando como visita, qual que é o seu foco? Qual que é o seu alvo? O Bruno, na oração inicial, ele falou muito bem sobre isso, né? Que Jesus é o nosso alvo. O que tem atraído você, o que tem me atraído, o que tem tentado tirar o seu foco, o que tem tentado tirar o meu foco? Quando o foco não é Jesus, segundo o que nós lemos aqui, vai trazer medo e vai correr o risco de afundar. Mas em Mateus 14, 31 diz, quando Pedro estava afundando,
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Interessante isso. Estava ventando e Pedro não prestou atenção porque estava com foco em Jesus. Desviou o foco, começou a se preocupar, começou a afundar. Como nós vimos em João 15:5, no finalzinho do 5, fala: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, eu não posso fazer coisa alguma. Ainda bem que Pedro, no versículo 30 de Mateus 14, ele gritou: Senhor, salva-me. A mensagem de hoje não é para que a pessoa espera começar a afundar. Deus está com as mãos estendidas. Jogue esse orgulho fora. Se às vezes você está pensando coisas que está tentando te afastar, joga esse orgulho fora. Sem Jesus você não é nada. Eu não sou nada. Nós devemos permanecer em Cristo. Esse é o tema da pregação de hoje, da mensagem de hoje. E permanecer é deixar Cristo exercer a autoridade dele na nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos que nos afastam. Pedro andou sobre as águas e ele andou por causa da palavra de Jesus. Jesus disse: vem, e ele foi. Ele andou sobre as águas, mas deixou de permanecer quando parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os lados. Ele teve medo. Essa mensagem é para todos nós. É para aquele que se afastou. Jesus está com as mãos estendidas para você que se afastou. É para você que está congregando, mas está com o pé quase fora do barco, está querendo abandonar por alguma razão, abandonar Jesus, está querendo afundar. E para você que está firme, que está ali batalhando a sua fé, que está permanecendo em Cristo, e com isso você vai ajudar a muitas pessoas que estão querendo se perder e vão ajudar a pessoas que estão afastadas a voltar para Cristo. Há várias razões pelas quais algumas pessoas se afastam, que deixam de permanecer em Cristo. Tem várias, mas vou falar duas. Primeiro motivo: dar ouvido à conversa fiada. Minha mãe usava muito essa expressão na década de 80, quando eu tinha uns 10, 12, 14 anos. Minha mãe falava isso: deixa de conversa fiada, né? Aí eu usei esse termo aqui. Dá ouvidos à conversa fiada. O irmão se batiza, está aqui congregando, participando dos eventos, bonitinho. Mas começa a dar ouvidos à conversa fiadas. Vou ser bem direto aqui no que eu quero falar. Pregações denominacionais na internet. E nessa época de pandemia, parece que tem mais tempo de buscar essas pregações na internet. E não há nada de errado buscar as coisas de Jesus. Não há nada de errado. O problema é que às vezes o irmão não está tendo o cuidado necessário para buscar essas pregações. Muito cuidado, porque lá na primeira carta aos Coríntios 11:14 diz que o inimigo se disfarça de anjo de luz. Às vezes o pregador fala bonito, tem uma boa dicção, tem postura de palco, tem pregações que fazem a gente até se emocionar, não é? Prega sobre o livro de Salmos, sobre o livro de Jó, não é? Traz
excelentes mensagens que quem não tem o entendimento bíblico começa a gostar e fica simpatizante daquele pastor. Mas o que acontece? Ele começa a trazer fermento. Jesus já alertou quando ele estava aqui na terra: cuidado com o fermento dos fariseus. Devagarzinho, vai crescendo as coisas ruins no meio do povo, no meio da igreja, e alguns acabam se afastando. Hoje tem fermento também, que estraga as coisas boas. Tem um pregador muito famoso aí, que todos vocês conhecem, pelo menos a maioria conhece, já ouviu falar dele? Está entre os 5 tops aí, famosos, vamos dizer assim. Um camarada que tem todas essas características que eu falei aqui. Inclusive ele é formado, enfim, né, experiente. Muitas pregações que chamam a atenção das pessoas, de quem está ouvindo, prende o ouvinte. Mas numa reportagem que eu vi dele, ele citou Mateus 23 como um mandamento para dar o dízimo. Prega bem, chama as pessoas ficam curiosas, gostam das pregações, quando relata o Velho Testamento, mas quando entra na doutrina, é aí que é o perigo. Ele citou Mateus 23, que diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É só estudar o contexto. É só você ver quem está falando, para quem está falando e quando foi falado. A igreja do Senhor não tinha começado ainda. Jesus, em Gálatas 4:4, diz que ele viveu sob a lei. Ele viveu sob a lei. Os pais ofertavam sacrifícios. Eles iam ao templo quando a lei exigia. Mas depois acabou. Depois veio os mandamentos que Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos pregaram, depois que começou a igreja em Atos 2. Muito cuidado com o que você tem ouvido, tem assistido pela internet. Pesquise, analise, vê se é verdade. Tem um exemplo real de um casal de irmãos, que deram ouvido, esse casal deu ouvido à conversa fiada. Ele ouvia as pregações desses pregadores da internet. Eu não sei se eu posso falar isso, porque pregar a internet, até eu estou pregando, né? Mas esses famosíssimos, né? Esses grandiosos homens, entre aspas, aí, não é? Que pregam contra a palavra de Deus. Esse casal de irmãos estava afastado bem antes da pandemia, e fui lá conversar com eles, levei um estudo para eles, e quando chegou em Hebreus 10:25, ele disse: eu vi uma pregação esses dias do fulano de tal, que eu pesquisei depois. Ele falou que você não precisa ir na igreja. Isso bem antes da pandemia. Não há necessidade de ir na igreja. Hebreus 10:25. Interessante que Hebreus 10:25, não deixe de reunir como igreja. Imagina, um patrão fala para o funcionário: olha, deixa seu balcão aqui limpinho, né? Não faça como alguns. O que essa pessoa vai entender? O que esse funcionário vai entender? Opa, eu tenho que limpar o meu balcão porque alguns não estão limpando. É muito prática essa passagem, é muito clara essa passagem. Não tem como entender outra coisa. E esse casal já estava fraco, ouviu essa mensagem e acabou afundando. Eu falei para eles: olha, Jesus está com as mãos estendidas para você e para sua esposa. É só você gritar: Senhor, salva-me. Ele vai te salvar. Outro motivo que eu queria dividir com vocês, são vários, mas vamos dividir só 2.
é o saudosismo. É só você ler o livro de Gálatas e ler o livro de Hebreus, e você vai entender um pouquinho sobre isso, sobre o saudosismo, sobre voltar ao passado. Já ouvi assim: ah, mas na igreja que eu ia, ela era mais quente. Qual que é o critério para definir uma igreja quente ou uma igreja fria? Para quem não sabe, esse dom de falar em línguas tem aproximadamente 100 anos, 110 anos, alguma coisa assim. E nesses outros 1900 anos que não tinha o dom de falar em língua, será que Jesus ensinou errado e as pessoas consertaram de 1900 anos depois? Será que esses irmãos que se reuniam e não falavam em línguas, será que eles eram desobedientes? Essas igrejas quentes que falam em línguas, elas têm tradutores? Eu queria, mas não vou fazer isso. Mas eu queria ver. Eu queria gravar alguém falando em línguas. Eu queria gravar alguém falando em línguas. E queria levar isso num tradutor de uma denominação. E falar: olha, traduz para mim. E quero levar numa outra. Quero, entre aspas, não vou fazer isso. Levar numa outra. Quem que é o tradutor de línguas aqui? Ah, fulano. Traduz para mim. Eu quero saber se vai bater essas traduções. Muito cuidado com o que você assiste. Muito cuidado com o que você vê. Ah, eu estou com saudade porque na igreja que eu frequentava tinha instrumento. Eu aprendi aqui que instrumento não é bíblico, mas eu estou com saudade de lá. Tão bonito o instrumento. Uma vez citaram para mim que Colossenses 3,16, quando fala cantem, me afirmaram que ali era toquem. Né? Toque. Tem um estudo sobre essa palavra. Muito legal esse estudo, por sinal. Aí, eu queria rapidamente que vocês abrissem Colossenses, já vamos finalizar. Colossenses capítulo 1. Eu gostaria até que vocês me ajudassem aqui, tá? Vocês que estão presentes, falassem para mim o que eu vou perguntar para a gente dar sequência. Colossenses capítulo 1 diz assim. Talvez a sua versão vai estar um pouquinho diferente, mas responda o que está na sua versão. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. No comecinho do 2 diz, aos santos e fiéis. Algumas versões estão crentes, não é? Então, para quem que está sendo escrita essa carta? Para quem? Para o cristão, para a igreja, aos santos e fiéis. Mas aqui está dizendo que é só para algum grupo de pessoas? Dá a entender que é para todos. Olha, Colossenses 2, 21. Não vou ler todo o versículo, mas só para a gente entender o contexto aqui. 21 diz, Colossenses 1, 21. 1, 21 diz assim: antes vocês estavam separados. Quem que estava separados? Os santos e fiéis, não é isso? Está falando para os santos e fiéis. Aí você vai, mais uma passagem aqui, para capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Para quem que está dizendo aqui para fazer morrer tudo o que pertence à natureza? Para quem? Pode falar. Para os cristãos, para os santos, para os fiéis. Não é? No 12, capítulo 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para quem Paulo está orientando aqui para se revestir de profunda compaixão? Os santos e fiéis, os crentes, os cristãos, toda a igreja.
E no versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Se fosse dizer aqui, como me afirmaram, e toquem, quem é que tinha que tocar? Os santos e fiéis. Toda a igreja tinha que trazer instrumento de casa e fazer barulho, ter som. Será que é isso que a palavra de Deus ensina? Se alguém quiser estudar mais sobre esse assunto, sobre cânticos, pode me procurar. Eu vou ter um prazer enorme de participar com você desse estudo. Precisamos ouvir somente a Cristo. Eu coloquei uma passagem para a gente ler, e eu queria falar muito dessa passagem, mas vou só ler essa passagem. Eu tenho aqui um pequeno esboço para falar, mas vamos só ler. Primeira carta aos Coríntios 15, talvez até foi projetado aí, né? Primeira carta aos Coríntios 15. Se você ainda não fez isso e quiser fazer, anote ou na sua Bíblia ou no papelzinho aí o resumo do Evangelho, que é o versículo 3 e o 4. Primeira carta aos Coríntios 15, versículos 3 e o 4 é o resumo do Evangelho. Mas eu vou ler a partir do 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, todos nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros, como nós vimos, não é? Paulo ele fala: quero lembrar o Evangelho que lhes preguei. Alguns que estão querendo se afastar, que estão fracos na fé, nos procurem para nós lembrarmos aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, para que você não se afaste e não fique fora da palavra. Nós temos então toda a responsabilidade de ajudar uns aos outros. Temos que olhar com carinho para os irmãos que estão se afastando. Não devemos olhar com desprezo, mas com carinho, com amor. Talvez esse irmão esteja precisando de uma ligação para ele voltar para Cristo. Talvez só os evangelistas ligando, talvez não está fazendo efeito. Talvez um irmão ligando para um irmão que está afastado, talvez vá ajudar esse irmão. Talvez ele está esperando uma ligação de um irmão que ele tinha muito contato aqui no prédio e esse irmão não liga para ele. Você, se estiver se sentindo fraco, ore a Deus, peça sabedoria, faça como Pedro, grite: Senhor, salva-me. Nos procure, nós vamos ajudar você a voltar para o barco. Peça ajuda para nós, que nós vamos estar prontos para te ajudar, para que você permaneça firme. Que Deus abençoe a sua igreja a permanecer fiel em Cristo. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que vem do Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, traz para todos nós. Aqueles que estão afastados, ó Pai, a nossa oração é para que eles voltem, para que eles se rendam aos Teus pés, de uma vez por todas, de uma vez firme, e que não se afastem mais. Assim como Pedro se desviou, mas logo ele olhou para Cristo novamente e pediu ajuda. Que esses que estão afastados, ó Pai, que voltem para o Teu reino, que nos procure
para que nós possamos ser ferramentas para ajudá-los. Não só os evangelistas, mas tem muitos irmãos capacitados para ajudar a resgatar esses irmãos. E aqueles que estão fracos, que estão ouvindo coisas pela internet ou qualquer outro lugar, que está ouvindo coisas que não vai de encontro à tua palavra. Senhor Deus, também que nós possamos ser instrumentos para ajudar, para orientar esses irmãos a seguir fielmente a tua palavra que já foi ensinada. E a todos que estão fortes, firmes na fé, que estão batalhando dia a dia para não esmorecer, que as tuas bênçãos também estejam com todos. Obrigado, Pai, por essa manhã, que o Senhor abençoe ricamente cada um de nós com essa mensagem, que possamos ser ferramentas nas tuas mãos, para que frutos venham para o teu reino. Que todos nós possamos permanecer em Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar esse último cântico antes de encerrarmos o culto. Segui somente a ti, Senhor. Segui somente a ti, Senhor. Segui somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Segui teu caminhar, Senhor. Segui sem vacilar, Senhor. Prostrar em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Viver só para ti, Senhor. Viver só para ti, Senhor. Viver só para ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vamos orar. Papai do céu, mais uma vez, como é bom e agradável poder te louvar e te adorar. Obrigado pela tua palavra verdadeira. Jesus é a única fonte. É a tua palavra, Pai, é a tua vontade. Nos ajude a olhar somente as Escrituras. E nos ajude, Pai, a confrontar as Escrituras com os ensinos, ó Pai, que são feitos através da internet, através do púlpito, que nós possamos olhar para as Escrituras e buscar nas Escrituras a tua verdade, e não em homens, ó Pai. Longe disso, Senhor. Os homens são falhos, o Senhor não é. Nos ajude a ter os olhos fixos somente no Senhor. Abençoe, ó Pai, as pessoas que estão assistindo esse culto, Pai, estão prestando esse culto. Abençoe as pessoas que estão presencialmente online.
Que o Senhor levante dentro dessas pessoas, ó Pai, generais, soldados, homens e mulheres dispostas a batalhar pelo Teu nome, Senhor. A lutar pelo Teu nome, a pregar o Teu nome, Senhor. Nós precisamos cada vez mais disso. A seara é muito grande, ó Pai. E o Senhor tem o poder de levantar muitos trabalhadores. Que o Seu nome seja honrado. Que nós possamos ter todos os dias, ó Pai, quando nós nos levantamos, quando nós deitamos, as Tuas Escrituras, a Tua vontade em nossas mentes, que nós possamos refletir nisso todos os dias, a todos os momentos, ó Pai. Obrigado pela oração, que é muito poderosa. O Senhor nos dá de forma tão fácil. Que nós temos Jesus, que intercede, e temos o Espírito Santo, que traduz aquilo que nós não sabemos falar. Mais uma vez, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Antes só de passar aí para o estudo, então 10 horas agora, acho que são mais de 10 horas, 10 e 10, mas acabando aqui diretamente passar para as aulas. Não esquecer dos grupos casa, todas as terças, quartas e sextas. Então, se você não tem algum grupo casa que você participa, procure qualquer irmão, qualquer pessoa. Se você está aí no Zoom ou no YouTube, deixa o seu nome para que a gente contate você. São feitos de forma online, fica fácil de você acessar qualquer grupo. Esta quinta-feira nós retomamos os estudos de quinta-feira. Então o tema é Conhecendo Deus, Sentindo a Presença de Deus em Nossa Vida. Às 20 horas, né? O estudo, 20 horas. Às 20 horas, então, pelo Zoom. Então, quinta-feira, 20 horas, retomamos esse estudo, então. Não esquecer da benevolência, de você contribuir com os itens de cesta básica e continuar orando pelos os alunos do curso de teologia. Que Deus possa cada vez mais tocar no coração e na mente dessas pessoas e de todas as pessoas para entregar a vida para Jesus Cristo. Deus seja louvado.